Boa noite, sejam muito bem-vindas. Nossa quinta aula do curso Consciência Cósmica, baseada nos ensinamentos de Lanello. Hoje nós vamos estudar a hierarquia de Touro, que representa o aspecto da obediência divina. E esse estudo vai ser dividido em duas partes. No livro são 2 capítulos, né? É o capítulo 5, parte 1, capítulo 5, parte 2. Na verdade, essas duas partes foram dadas com uma semana de diferença entre elas, né? Quando os ditados foram dados. Mas a gente vai fazer as duas hoje, completando as iniciações de Touro. Cada uma das hierarquias tem um hierarca, né? Um mestre que é representante das energias dessa hierarquia solar para o planeta Terra. E o mestre que é responsável pelas energias de Touro, da linha 4 do relógio cósmico, é o mestre Ascenso Godfrey, que na sua última encarnação foi o mensageiro Guy Ballard, que fundou o movimento do Eu Sou, sob a orientação do mestre Ascenso Saint Germain, e foi um mensageiro da fraternidade, né? E ele hoje é conhecido como o Deus Obediência. A missão final, né, a encarnação final dele foi uma demonstração maravilhosa de obediência divina ao mestre, né, o mestre Saint Germain, que o instruiu e o orientou para fundar o movimento do Eu Sou. E após a sua ascensão ele passou a ser chamado de Mestre Ascenso Godfrey e também como Deus Obediência, né? Então vamos lá. Hoje nosso capítulo 5, parte 1. Um pastorzinho contempla o enigma da existência. Comunicação, contemplação. Continuidade da comunicação com o centro de toda a vida. Pela comunicação do meu coração com o coração maior do qual faço parte. Amigos que amai a fazer a vontade dele. Eu me relembro de uma experiência que tive há muito tempo, em uma encarnação pouco conhecida por mim antes de minha ascensão. Foi no Oriente Médio, onde eu estava encarnado no mundo árabe, como um pastorzinho que guardava os rebanhos que me foram confiados, onde hoje se situam os pés das montanhas sírias. Uma noite, conforme eu me deitava ao ar livre olhando as estrelas e contemplando a unidade da vida que eu sentia, mesmo naquela época, como uma corrente que atravessava os céus e então descia em arco para ser ancorada no meu coração, eu escutei o som de cavalos e vi um grupo de estrangeiros se aproximando. Minha alma me disse que eles não eram da luz. E havia uma agitação entre as ovelhas. Nós subitamente nos tornamos conscientes de um mau presságio. A vibração da sua consciência maligna se intensificava momento a momento. Seria meu destino encontrar-me com esse campo de força de escuridão, gerado pela rebelião de almas retardatárias? Seria karma? Seria uma oportunidade? Ou ambos? Aqui o mestre menciona as almas retardatárias, né? Existe um ensinamento que diz que o planeta Terra recebeu algumas evoluções de outros lugares do cosmos, que eram evoluções retardatárias, que tinham falhado em cumprir o seu propósito divino e que estavam atrasadas, digamos assim, em relação a onde elas deveriam estar na sua escala evolutiva, né? E que há muito tempo atrás os habitantes do planeta Terra aceitaram receber essas almas para tentar ajudá-las, né? E isso acabou gerando... Muitas delas acabaram trazendo uma densidade muito grande para o planeta e a tentativa de ajudar essas almas muitas vezes gerou o efeito contrário, assim, um efeito de rebaixar a consciência do restante da humanidade, né? Então hoje nos decretos dos mestres tem alguns lugares que eles mencionam, né, as almas retardatárias e para que elas sejam levadas a julgamento enfim, isso é toda uma outra questão, né, que não é muito o foco hoje, mas apenas para explicar um pouquinho o que são as almas retardatárias, né? Vestindo minha túnica de pastor e com meu cajado, caminhei na direção deles, em momentos que pareceram uma eternidade. Conforme me aproximei de suas bandas, vi que eram ladrões, com um espólio de bens roubados, cavalos, ouro, joias e sedas, conforme eu descobriria mais tarde.
Um deles, o líder do grupo, me olhou com um olhar penetrante. Então disse, em minha língua nativa: Você, menino pastor, vem aqui. Ele disse: Nós somos do seu vilarejo nativo e estamos chegando da estrada de Damasco. Nós estamos sendo perseguidos por uma gangue rival de foras da lei e precisamos de um esconderijo para nossos bens roubados. Você deve pegá-los e guardá-los em uma caverna próxima até que retornemos, pois devemos confrontar esses rivais e eliminá-los o mais rápido possível. Se você não fizer o que pedimos, nós cuidaremos para que um grande mal sobrevenha à sua família. Aterrorizado, mas ainda assim controlado, eu vi que eu não tinha outra alternativa senão a de consentir, nesse momento, com as exigências dos bandidos. Eu lhes mostrei um esconderijo numa caverna fora de mão. Os bens foram transportados até lá. E eles fizeram a sua retirada tão rapidamente quanto chegaram, deixando-me novamente a contemplar o enigma da existência. Em minha alma, eu sabia que eu devia proteger minha família, mas ao mesmo tempo sabia que era errado dar abrigo ao mal ou prover proteção a eles. E eu rezei a Deus, como o Espírito da natureza, com a presença vivente do Espírito Santo, que eu não conhecia por meio de uma teologia, mas por meio da comunicação do meu coração com o coração maior do qual eu fazia parte. Menos de 6 horas se passaram, e a banda rival de Foras da Lei podia ser vista, se movendo como uma nuvem de poeira, chegando mais e mais perto do lugar onde eu estava pastoreando as ovelhas. Uma passagem nas montanhas que era frequentemente utilizada por viajantes do norte. Então agora está vindo a outra banda de ladrões, né? Os rivais. Nas minhas reflexões do momento, conforme eu chamei pelo Senhor em meu dilema, as ondas de pensamento que chegaram até mim como conforto da mente de Deus ecoaram a afirmação encontrada na Escritura Sagrada. A vingança é minha. Eu darei o troco, diz o Senhor. Eu me senti confortado com o senso de justiça cósmica. Há uma razão, eu disse para mim mesmo, para isso ter acontecido comigo. É um desafio e uma chance de conhecer mais a respeito dele. Eu aguardarei o Senhor ao lado do riacho e aprenderei sobre suas maneiras. Eu não me anteciparei ao Senhor. Deixarei que Ele realize seu trabalho perfeito em mim. Aqui está um ensinamento muito bonito, né? Quando a gente se vê diante de uma injustiça, de algo que precisa ser corrigido, né? A melhor coisa que a gente faz é colocar isso nas mãos de Deus, né? E afirmar a nossa fé de que a justiça vai ser realizada, e vai ser realizada por Deus, não por nós, né? Então, a posição do discípulo fiel e do discípulo que tem fé em Deus é essa, né? De não tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar que Deus faz a justiça pelos seus próprios mecanismos e que esses mecanismos são muito mais perfeitos e precisos do que a gente conseguiria conceber com a nossa mente humana, né? Então, o Lanello, como um bom discípulo ali, ele se coloca nessa posição, né? Eu vou aguardar o plano divino se desenrolar e vou aprender sobre o que Deus tem para me ensinar com essa situação, né? Assim, conforme a segunda banda de trevosos se aproximava, eu estava no estado de consciência de estender boas-vindas àqueles que seriam instrumentos para a manifestação do julgamento e do equilíbrio, que eu sabia em minha alma que são a lei do universo. Foi assim que eu me sentei, meditando sob uma árvore naquela noite tão clara, iluminada pela lua refletindo o orbe solar. Então ele tranquilamente, mesmo diante de uma situação um pouco desconfortável, né, de ter que lidar com os bandidos e tudo mais, ele fica tranquilo, né, calmo, senta para meditar abaixo de uma árvore. Isso é uma demonstração de como é possível a gente manter a calma e o equilíbrio em situações difíceis se a gente tiver fé em Deus, né? Eles pararam em meu lugar de repouso e o líder me perguntou sobre o paradeiro dos outros foras da lei. Eu disse que não sabia se eles tinham passado no dia anterior, pois não os vi. Após uma pausa ao lado do riacho, eles seguiram viagem pelo vale, na mesma direção tomada pela outra banda. E a última visão que tive deles foi quando desapareceram numa curva de pedras que delineavam o caminho descendente. O tempo passou, dias, depois semanas, e não recebi notícia de nenhum deles. Eu não estava mais ansioso, pois minha confiança estava naquele cuja gentil irradiação flutuava no próprio ar, como as vestes espiralantes de um espírito que envolvia a tudo, e chegava em seu cuidado até a humanidade e a vida elemental. Eu permaneci nessa chama de conforto durante aquela vida, da mesma maneira que o Mahachohan, representante do Espírito Santo, permaneceu nessa chama na Índia,
mantendo a chama em favor de milhões incontáveis, como o pastorzinho do sopé das montanhas. Como sabeis, Khalil Gibran também encarnou como pastorzinho no Oriente Médio. Então aqui o mestre está mencionando algumas coisas um pouco de passagem, né? Assim. Mas ele fala sobre essa missão do Mahachohan, que o Mahachohan, que é o representante do Espírito Santo, né? Manteve a chama em favor de milhões de encarnações, de correntes de vida, né? E aí ele menciona que a própria corrente dele, como a própria encarnação dele lá como aquele pastorzinho no Oriente Médio, foi patrocinada, digamos assim, por esse serviço do Mahachohan. E pelo que o mestre dá a entender também a corrente de vida de Khalil Gibran, né? Que foi um grande escritor, que escreveu o livro O Profeta, acho que é talvez o livro mais conhecido dele, que é um livro que eu super recomendo a todos. Os próprios mestres recomendam esse livro, e os mensageiros sempre mencionavam o Khalil Gibran como um dos maiores escritores assim, da nossa época, né, do nosso século passado, no caso. Né? O livro O Profeta, assim, realmente... Ele traz o espírito de profecia, assim, né? É basicamente uma situação onde tem um profeta que ele está de partida de uma cidade, e antes dele ir embora ele se encontra com a multidão de pessoas que o seguiu, antes dele tomar o navio para casa, que é simbólico, né? Como se ele estivesse ascendendo, como se ele estivesse retornando à casa do pai, assim, né? E aí nesse último momento ele dá um discurso, né? As pessoas vêm e perguntam, mestre, nos fala sobre o amor. Aí ele fala... E o livro é dividido assim, então em pequenos discursos de uma página e meia, assim, sobre temas variados, né? Então, mestre, nos fale sobre o amor. Ele fala sobre o amor. Aí isso é um capítulo do livro. Aí, mestre, nos fale sobre o dinheiro. Ele fala sobre o dinheiro. Então, é um livro muito legal, assim, porque é como se a gente estivesse recebendo realmente a palavra de Deus. A gente está, de fato, recebendo a palavra de Deus nessa figura do profeta que é ficcional, né? É fictícia, mas, ao mesmo tempo, parece que o escritor se conectou muito fortemente com o Espírito do Cristo, assim, e são palavras de profecia, realmente, sobre esses temas variados, né? É um livro que dá pra gente ler várias vezes e sempre extrair uma nova ideia, um novo ensinamento. É bem profundo e muito poético, muito bonito também. Recomendo a todos, O Profeta, de Khalil Gibran. Continuando, né? Então o mestre estava nos falando sobre como o serviço de uma corrente de vida, de alguém que está guardando a chama, pode impactar as outras correntes de vida no futuro, né? E assim Deus provê à alma encarnações. Provê o caminho simples da natureza, a alegria da comunhão e uma ausência de responsabilidade pelas coisas deste mundo, que permite a continuidade da comunicação com outros planos, com seres cósmicos e com o centro de toda a vida, a própria chama de Deus. Então, nesse caso, você tem um menininho ali que não tem grandes responsabilidades no sentido terreno, né? A responsabilidade dele é pastorear as ovelhas, é cuidar das ovelhas. Mas essa própria ausência de responsabilidades muito profundas no sentido terreno permite uma comunhão maior com Deus, né? E um contato com outras dimensões, com outros planos. E Deus às vezes provê isso a gente, né? Encarnações onde a gente não vai ter grandes responsabilidades e ao mesmo tempo não vai ter também grandes sucessos e reconhecimento no mundo, assim, nas coisas mundanas, mas que às vezes é algo bom, né, pra gente exercitar mais profundamente nossa espiritualidade e nosso contato com a hierarquia espiritual.